Agora, nosso assunto é economia. Vamos falar sobre Estados Unidos. A dívida do país bateu um recorde e superou os 40 trilhões de dólares. O cenário americano gera preocupação. Dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos destacaram os preços dos títulos americanos e também os crescentes investimentos em inteligência artificial. Vitor Irajá, já de volta para conversar com a gente. Vitor, já tinha uma expectativa que, de fato, essa dívida batesse um recorde nos Estados Unidos. Mas era uma estimativa para 2028. Por que essa antecipação desse dado preocupante nesse momento para o governo dos Estados Unidos? E o quanto que também essa informação pode mexer com o cenário de juros por lá? Carol, existem dois fatores, um conjuntural, que não parte apenas do governo de Donald Trump, dessa gestão atual da Casa Branca. Existe um fator histórico, inclusive, também, que denota exatamente esse crescimento exponencial da dívida pública norte-americana. É a primeira vez que a dívida dos Estados Unidos ultrapassa esse patamar de 40 trilhões de dólares e, no mesmo momento, a gente acompanhou durante essa semana, o Tesouro norte-americano decidindo entrar no mercado para recomprar os próprios títulos emitidos, os títulos de dívida dos Estados Unidos. E aí o governo precisa rolar uma dívida cada vez maior, justamente quando o mercado está cobrando mais caro para financiar a dívida, porque a gente tem juros altos para os padrões norte-americanos nesse momento, no intervalo de 3,5% e 3,75% ao ano. E desses 40 trilhões de dólares, pouco mais de 32 trilhões de dólares estão nas mãos do público, investidores, fundos de investimento, bancos centrais estrangeiros, evidentemente empresas, pessoas físicas, enfim. E a gente inclusive separou uma arte para mostrar para você exatamente esse tamanho do buraco que os Estados Unidos se meteram. Nossa série histórica que parte de janeiro de 2017. Os Estados Unidos entram, portanto, no governo de Donald Trump com 19 trilhões, quase 20 trilhões de dólares em dívidas, resultado, inclusive, da crise de 2008, de muitos déficits acumulados, inclusive, durante o governo de Barack Obama. A gente teve, inclusive, o impulsionamento de uma série de programas sociais por parte de Donald Trump. Em dezembro de 2017, Donald Trump aprova, portanto, um pacote de corte de gastos da ordem de... enfim, mas a dívida, inclusive, ultrapassa, a gente vê na nossa série histórica, o patamar de 20 trilhões de dólares. Aqui em 2020 é relevante a gente ver esse salto, 2020 para 2021, porque temos a Covid-19 como um marco fundamental. A gente tem o estouro ali entre março e junho de 2020, quando o governo abre a torneira para combater o novo coronavírus. Não sei só, Vitor, se a gente consegue ampliar para quem está em casa, para que a leitura fique melhor, com relação a essa evolução que o Vitor traz para a gente. Claro, com esse ponto de grande destaque, que é a Covid-19, o quanto que os gastos para o governo dos Estados Unidos tiveram de crescer devido à pandemia. Pois é, Carol. E aí, o governo Trump termina, o primeiro governo Trump, com quase 27 trilhões 700 bilhões. Aqui, você vê na sua tela ali nesse marco que aparece Joe Biden, em dívida, quase 8 trilhões a mais, portanto, nesse período de 4 anos. Entre 2021 e 2025, o governo Joe Biden começa, portanto, com essa dívida da ordem de 27 trilhões 800 bilhões de dólares e também aprova grandes programas de gastos e investimentos como o American Rescue Plan, o plano de resgate americano, que envolve exatamente essa tentativa de mitigar os efeitos causados pela própria pandemia. Só que a gente tem um grande problema. Como aconteceu aqui no Brasil, em decorrência exatamente da pandemia, a gente teve a elevação do patamar dos juros lá nos Estados Unidos, o que provoca uma pressão muito mais significativa do ponto de vista de cumprimento dessas obrigações. O governo tendo que pagar juros exorbitantes sobre a própria dívida. Então, o governo passa a gastar mais de 1 trilhão de dólares por ano só com juros, isso em 2022, a partir de 2022, ou seja, mais do que o gasto com defesa. E o governo Biden acaba, portanto, com uma dívida de aproximadamente 36 trilhões de dólares. Em 2025, Donald Trump volta à Casa Branca. Portanto, temos aquele dado que envolve o tal do Big Beautiful Bill, que seria aquele grande pacote de Donald Trump que envolveria cortes de gastos e impostos. Só que aí tem um fator muito relevante da pauta comercial de Donald Trump. Trump contava com uma receita muito significativa, oriunda exatamente das tarifas aplicadas mundo afora. O que acontece?
a Suprema Corte norte-americana vai lá e derruba essas tarifas, torna elas inconstitucionais, né? Determina que elas não poderiam ser aplicadas naqueles ditames. O governo, portanto, impulsiona, mitiga, na verdade, o nível de receitas, evidentemente tinha como uma intenção compensar por meio do pagamento dessas tarifas, o que foi derrubado pela Suprema Corte, e aí a gente acompanha exatamente esse descalabro, com, inclusive, o mercado cobrando um prêmio maior pelo risco fiscal, né? Mais dívida, portanto, mais oferta de títulos, mais incerteza sobre a própria capacidade do governo de controlar esse incremento dos déficits. E aí o governo, na verdade, nesse momento, está trocando está trocando aqueles títulos longos, porque a gente teve um incremento muito significativo dos juros futuros, quando a gente olha lá para 2030, os papéis com vencimento, inclusive depois para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos, a gente vê um incremento muito significativo dos juros pagos pelos Estados Unidos para financiar exatamente esse buraco. Isso não é um problema, né, que atinge apenas os Estados Unidos, mundo afora, até por essa questão geopolítica bastante conturbada que a gente tem vivido, uma pressão inflacionária muito significativa mundo afora, a gente vê os patamares de juros também muito elevados, o que inclusive pode prejudicar o próprio funding do próprio endividamento público dos Estados Unidos. E vou até trazer um dado, para que você tenha uma ideia, nesse ano fiscal, o governo dos Estados Unidos deve pagar $1 trilhão em juros. Por que é isso? No período pré-pandemia, o governo vai tomando empréstimos com um patamar de juros muito mais baixo. Acontece esse movimento que o Vitor explica para a gente, então agora você tem os juros altos dos Estados Unidos também contribuindo para esse crescimento da dívida, mas também um crescimento acelerado. Fora isso, o envelhecimento da população, também pesando nesse resultado lá nos Estados Unidos. E uma questão de credibilidade, Carol, porque hoje a gente vê, inclusive os investidores, saindo muitas vezes dos treasuries, que são os títulos de dívida norte-americanos, os títulos do Tesouro, e também a gente acompanha essa desvalorização do dólar frente às moedas, principalmente de países emergentes ao longo desses últimos anos, até por uma crise de credibilidade em torno da própria gestão de Donald Trump e, evidentemente, em relação à economia dos Estados Unidos. A gente não está falando, evidentemente, de insolvência. Os Estados Unidos emitem a sua dívida em dólar, a moeda, evidentemente, com esse lastro do ponto de vista de reserva de valor global, moeda da corrente comercial mundo afora, de todas as transações comerciais, mas é, de fato, um cenário bastante preocupante sobre a economia norte-americana. O Vitor Irajá, comentando aqui com a gente sobre a economia dos Estados Unidos. Estou até aqui trazendo aqui mais informações sobre como é que o mercado está reagindo nesse momento a esse dado que vem da economia norte-americana, e aí sempre fazendo referência também às decisões recentes de juros por lá. Foi divulgada a ata do Fed, mostrando ali qual que é o cenário dentro do Federal Reserve também com relação a esse debate dos altos juros nos Estados Unidos. O Vitor Irajá nessa conversa aqui com a gente. Vai para o CNN Money agora, com mais informações de economia. Bom trabalho, Vitor. Obrigado, Carol, pra gente.